Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Brasileiros pelo Mundo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os supermercados no exterior. E nós temos aqui nesse momento Luz Denis falando da Espanha e Daniele falando da Áustria. Eu queria perguntar para vocês como é que foi a adaptação na procura dos produtos do supermercado, se foi difícil, se foi fácil, se vocês conseguiram encontrar os produtos brasileiros ou não. Então, vou passar primeiro para a Luz Denis e depois a gente fala com a Dani. Luz Denis, com você. Bom, aqui é a diferença dos produtos, quase todos os produtos são bem diferentes do nosso. Quando a gente chegou, como eu vim com a família, aí a gente queria procurar o nosso arroz, o nosso feijão, nossas coisinhas. Chegamos no mercado, foi uma correria, porque tudo diferente, os mercados tudo maiores do que os nossos mercados, que nós somos do interior. Então, ficavam todas em seções diferentes. Uma na seção, coisas que a gente achava que era sempre na mesma seção, estavam em seção longe, e foi uma correria. Tivemos que ir várias vezes no mercado, às vezes a gente ia e perguntava para as colegas brasileiras, mas não achou isso? Não, mas tem, elas falavam, né? E alguns produtos nossos brasileiros, poucos, mas alguns, é encontrado só nos mercadinhos pequenos, que são dos paquistanês, que eles falam, dos marroquinos. Esses mercadinhos sim tem, que nem algumas verduras que não se acham em supermercados grandes, é encontrado nesses supermercados, que são mercadinhos, como eles falam, né? Eles ficam abertos durante o sábado, durante o domingo, durante os feriados. E assim, o feijão preto mesmo, que eles falam, e o arroz mesmo, são poucos lugares que tem. O arroz mesmo, nosso brasileiro, só encontra em nenhum mercado grande. E o feijão só nesses marroquinos. E tem outras variedades de coisas que a gente não encontra aqui, e em supermercados encontra, só que de forma diferente. O produto é diferente, não é igual ao nosso. Ok. Dani, então eu vou deixar agora falar para você como é que foi essa adaptação na procura, né, dos supermercados, e depois eu vou falar a minha experiência falando como foi a minha adaptação aqui, né? Porque no caso da Luz Denis, falando o espanhol é um pouco mais parecido, né? Achar o produto em espanhol comparando com o nome em português, mas no nosso caso é completamente diferente, então eu queria saber como é que foi a sua experiência aí no mercado. Estou aqui morando aqui na Áustria e realmente essa questão da língua, né? Porque foi o que você falou, com o espanhol eu acho que às vezes ainda dá uma facilitada ali em alguns produtos. Mas em alemão realmente fica muito difícil. Então, bom, antes deixa eu só falar, o meu canal é o BR Trinos, quem quiser dar uma olhada, que eu moro aqui na Áustria e falo bastante coisa sobre a vida aqui. Enfim, uma história até que eu tenho para contar quando eu cheguei aqui, que agora realmente a gente acaba que pega dica de um, dica de outros amigos brasileiros que já estão há mais tempo, então eu já estou bem adaptada onde fica tudo e tal. Mas quando eu cheguei, por exemplo, eu fui fazer bolo e, na verdade, eu não cozinhava no Brasil, eu comecei a cozinhar aqui, assim, realmente. Então eu aprendi muita coisa que às vezes nem no Brasil eu sabia direito. Então quando eu fui comprar fermento, tinha vários tipos de fermento, e aí eu lembro que eu cheguei no mercado, não sabia como era fermento em alemão, e aí botei no Google Tradutor para pedir ajuda. E aí, só que dentro do mercado a internet não funcionava direito. Então não estava pegando, eu não conseguia. E aí eu ficava tentando explicar para o cara em alemão, só que isso eu tinha acabado de chegar, então assim, eu não tinha alemão nenhum. Não que hoje eu tenha, mas hoje eu ainda me viro. Na época eu não tinha nenhum. E aí eu ficava tentando fazer mímica para mostrar, tipo assim, o bolo crescendo. Foi uma loucura. Eu tive que sair do mercado, colocar a foto, voltar, mostrar para ele. Aí, enfim, no final ele me mostrou um monte. Ou seja, eu fiz 3 bolos. Um usando fermento de pão, achando que era fermento normal. O outro usando bicarbonato de sódio, achando que era fermento. E só na terceira vez eu consegui realmente usar o certo. Hoje em dia tá tudo certo. Mas, assim, realmente, encontrar produto brasileiro em mercado aqui, assim, mercado grande, né? Os mercados normais, assim, né? Não tem, realmente não tem produto brasileiro.
Mas, assim, o arroz, de um modo geral, não é o arroz brasileiro, mas arroz, de um modo geral, a gente encontra sem problema. Agora, o feijão preto realmente é bem mais difícil. Como a Luciane falou, tipo, é mais assim, mercadinho, mercado asiático, consigo encontrar algumas coisas, tipo leite condensado. Quer dizer, leite condensado eu até encontro nos mercados, em alguns, mas aquele assim que mais parecido mesmo com o nosso, encontro mais assim. E aqui tem um mercado que é até bem conhecido, chamado Prozzi, que é de comida asiática e também latina. Então lá eu encontro, por exemplo, aquele pacotinho para fazer o pão de queijo, encontro o feijão na marca brasileira mesmo, encontro paçoquita, encontro várias coisas brasileiras. Mas no mercado, de um modo geral, é bem diferente e levei um tempo assim para adaptar um pouco, mas hoje em dia já estou bem adaptada. Obrigada, Dani. Bom, pessoal, eu sou Jéssica Soares, estou falando da Inglaterra, e quando eu cheguei aqui, eu tive a ajuda de uma amiga, né, que ela me levou no supermercado várias vezes. Como a Luciane falou, na Espanha, os mercados são muito grandes. Aqui em Londres, nós temos os mercadinhos pequenininhos, que chamam Express, mas mesmo assim ainda são relativamente grandes. E a gente tem os supermercados, né, que são aqueles hipermercados lá do Brasil. Aí na Espanha eu acho que seria equivalente mesmo ao Carrefour, porque pelo que quando eu visitei, eu acho que o maior que eu visitei foi o Carrefour. E aqui a gente tem essa facilidade de ter produtos de todos os lugares do mundo nesse supermercado, no grande, né? A gente tem eu inclusive gravei alguns vídeos no Tesco ontem. E eles têm seção de produtos brasileiros, onde você encontra caipirinha não, a cachaça 51, onde você encontra pão de queijo, a massa de pão de queijo, Sazon, Toddy, goiabada, Guaraná Antártica. Você encontra todos esses produtos, sabe? Dentro do mercado também tem outras lojinhas, nos bairros também tem lojinhas de produtos brasileiros que vendem produtos mais específicos, né? Inclusive tem gente vendendo o Mate-Leão, o Biscoito Globo. Então, assim, a gente se sente no Rio, né? Porque tem esses produtos. Mas eu confesso que quando eu cheguei, eu levava no mínimo 3 horas dentro do mercado, porque eu ia andando em todos os corredores, olhando os produtos, porque como a Dani falou, a diferença do idioma, né? Você descobrir o nome do produto e associar, porque às vezes eles têm uma embalagem completamente diferente, e você associar que aquilo é aquilo, você leva um pouco de tempo. Eu comprei muito produto errado, comprei muito produto que eu comprei errado, descobri, gostei e continuo comprando. Então, que bom, tem o lado bom também, né? A gente descobre coisa nova. Exatamente. Então, tem essa parte de descoberta, né? Mas eu confesso que é muito diferente do que é do Brasil. O Brasil tem, no Rio, né? No meu caso, sem supermercados muito grandes. A gente tem um Guanabara enorme, o Carrefour também, muito grande. Outros mercados também, mas os daqui eu tenho a sensação de que são maiores. E eles vendem não só comida, né? Eles vendem vegetais, legumes, frutas de todos os lugares do mundo. Às vezes eu pego uma fruta, lá está escrito veio do Brasil. Né? Elas não têm os mesmos sabores, elas são, eu acho, sem sabor, as frutas principalmente, porque passa tanto tempo, né? Passa tanto tempo dentro do navio para vir, então eu acho que ela é colhida muito cedo e não tem sabor. E eu acho que o fato não tem o arroz brasileiro, mas tem vários tipos do grão arroz, né? Você tem o arroz que acho que chama basmati, que é um tipo agulhinha, que seria aquele arroz tio João. A gente tem vários grãos de feijão, preto, vermelho, branco, carioquinha, que aqui também tem outro nome, canelone, talinone, sei lá, eu já nem me lembro os nomes dos feijões, são tantos, mas tem muitas coisas, tem muitos produtos, sabe, que te fazem sentir em casa, e também essas seções, né, de produtos internacionais. Então, tem a parte lá de produto mexicano, tem a parte do produto asiático, tem a parte do produto italiano, né, as massas e tudo mais. E o melhor de tudo é que com um preço é muito barato. Uma coisa muito cara aqui são as carnes. Eu queria perguntar para vocês como que é o preço das carnes aí. Luiz Denis, fala, por favor. Então, carne,
bem cara mesmo. Como você falou, que tem uns lugares específicos que tem as coisas, brasileira, que tem esse mercado grande que tem, aqui não, aqui a gente não encontra nos mercados grandes coisas brasileiras. Só que queria até comentar que na Espanha, em Barcelona, há umas 2 semanas, eu fui num lugar que eu encontrei muita coisa brasileira, que eu esqueci de comentar, que se chama Boqueria, que é em Barcelona. E lá tinha bastante questões de carne, que é mais parecida que as nossas carnes. Que nem uma coisa que aqui é rara, que nem esses coraçãozinhos de galinha, né? Que a gente. É só lá que eu encontrei. Nos outros lugares você não encontra. Isso é uma coisa tão, tão simples. E é um exemplo é cara, só que não comparado às nossas carnes brasileiras, que as carnes brasileiras hoje em dia, lá no Brasil, está caríssima. Só que tem muitas variedades. E uma coisa também que eu me surpreendi em questão de carne, que aqui em qualquer mercado você encontra o coelho, né? O coelho aberto lá. Você entra numa seção de carne e tá lá o coelho. Abertinho tem para você comprar em pacotes grandes, picados, do jeito que você quiser. A primeira vez que eu deparei com isso, gente, eu não sabia se eu sentia dó do coelho, se eu ficava com nojo de ter o coelho ali, que eu sabia que eu poderia colocar numa panela. E eu falava, gente, será que isso é ilegal ou é legal? A única coisa que eu pensava na minha cabeça era isso. Porque o coelho abertinho lá e a gente ficava espantado com isso. E tem muitas outras variedades de carne que não existe, né, no Brasil. É caro, só que eu não acho tão caro quanto no Brasil. Para ser bem sincera com você, e eu acredito que a Espanha é mais em conta também que os outros países em relação à carne. Pode ser. Dani, qual a sua experiência com carne aí na Áustria? Bom, então, eu não tenho experiências com carne porque eu sou vegetariana. Então, assim, Mas você não repara no supermercado se é caro, se é barato, se não é uma coisa que te chamou a atenção, alguma coisa assim? olha, pior que assim, realmente não. Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que não é barato porque eu já ouvi amigos brasileiros dizendo que não é barato, mas assim, trazer, por exemplo, uma média de preço eu não tenho ideia. Inclusive, até uma vez eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, o que o pessoal queria saber o preço aqui em Viena. E perguntaram uma bandeja de frango, e eu coloquei, tá lá, tá até nos destaques, quem tiver interesse de saber mais preço e tudo. Só que eu, sinceramente, eu não lembro. Eu fui no mercado, tirei a foto, coloquei o preço, mas assim, o que eu posso dizer é, de vegetariano, duas coisas que eu tenho para dizer. Uma, é um mundo, assim, é maravilhoso. Tem muita, muita opção mesmo. Eu já era vegetariana no Brasil e, assim, quando eu comparo, assim, eu tinha que ir em supermercados específicos no Brasil, pagar muito mais caro, etc e tal. E aqui, não que seja barato, porque, assim, quando você compra carne vegetariana, também não é muito barato. Assim, só para ter uma média, mais ou menos uns 16 euros o quilo de carne vegetariana. Aí pode ser tofu, pode ser de soja, pode ser milhões de coisas. Mas, assim, você encontra até, tipo, 40 euros o quilo, mas normalmente os que eu compro, que são os mais baratos, assim, uns 16 euros o quilo, uma coisa assim. Mas é isso, assim. Sei que as carnes são caras, mas não tenho a menor ideia de quanto custa. Mas trazendo, assim, esse lado vegetariano, tem bastante opção e é mais barato do que no Brasil. Mas é caro também. E você também notou, tipo, carnes diferentes? Porque como a Luz Deni falou, quando eu morei em Portugal, eu também estranhei o fato do coelho estar lá, porque é muito comum, inclusive tem até o coelho com pele e tem o coelho sem pele pendurado no açougue, é uma coisa assim assustadora, de verdade, é uma coisa assustadora. Para mim foi um choque. Mas o que eu também me assustei quando eu fui na França é carne de cavalo. As pessoas comem carne de cavalo. Então, eu não vi aqui em Londres vendendo isso, mas certamente tem lugares específicos. Como você falou, Dani, aqui tem um mercado onde eu morava antes, não agora. Tinha um mercado asiático muito grande, que era onde os chineses compravam os seus produtos, era meio que para revenda, né? Com os preços mais baratos, se você comprasse em quantidade, você pagava cada vez mais barato. E lá, o bom de lá eu gostava muito, porque eu comprava lagosta fresca, né?
mas era a parte da peixaria era uma coisa assim muito surreal, porque eu vi vendendo tubarão lá, tipo, só a cabeça do tubarão, só a barbatana do tubarão, as postas de tubarão, e vários outros tipos de peixes exóticos, né? Até aquele peixe-leão, que é super venenoso, eu nem sabia que o povo comia aquilo ali, e eu vi vendendo lá. Então, assim, é claro que cada cultura, né? Porque se era um mercado, né, asiático, então quem procura aquilo ali, certamente alguém compra, porque se está vendendo, certamente alguém compra. Mas não era muito a minha praia, né? Eu comprei muitas vezes peixe fresco, porque lá tinha essa diferença de ter o peixe fresco, comida, frutos do mar. Aqui não tem muito sabor, em Portugal era muito melhor, assim, mas sabor do mar. Aqui parece que é tudo meio que criado em fazenda, uma coisa. Um camarão não tem gosto de camarão, sabe? Então, tem várias diferenças. Agora eu consegui achar um camarão, mas ele é muito mais caro que o normal, que tem gosto, mas é um camarão argentino. Então, quer dizer, aí você paga um pouco mais caro, porque você está trazendo camarão lá da Argentina para comer aqui. Mas a gente, como não come todo dia, então de vez em quando a gente faz uma extravagância e come. Mas, como ela falou, eu realmente fiquei assim, muito chocada com esses produtos, né? Com a exposição desses produtos. Então, eu acho que a gente pode mudar para o próximo tópico. Tem algum produto específico que vocês descobriram no país que vocês moram e que vocês fazem dele parte do seu dia a dia? Conversar com você, Dani. Um produto que eu acho bem legal daqui, que eu não sei se tem no Brasil, eu até já fiz uma enquete lá no Instagram e a maioria das pessoas respondeu dizendo que nunca viu. Que aqui, porque assim, no Brasil é muito comum a gente ter padaria, né, em tudo que é lugar, aí você vai e o pão francês está ali fresquinho, você pega e compra. Como aqui não tem muito, até tem, na verdade, mas não é aquela coisa de sair o tempo todo, fresquinho e tudo mais. Então, o que aqui tem você compra uns pacotinhos assim, que aí já vem o pão francês. Tem vários, na verdade. Tem pão francês normal, pão francês integral, tem outros pães, tem vários pães. E aí você compra ele é meio que pronto, na verdade. Só tá cru. E aí você coloca no forno por uns 5 minutos e aí ele sai, tipo assim, igualzinho mesmo, tivesse acabado de sair ali da fornalha, uma delícia. E isso é uma coisa que eu adoro aqui, porque, assim, apesar da gente ter com facilidade no Brasil na padaria, saindo toda hora, você tem que descer e ir na padaria, né? E eu sou uma pessoa bem preguiçosa. Então, ainda mais assim, sei lá, às vezes você quer à noite, qualquer coisa. Então, aqui eu acho legal, porque eu tenho em casa sempre, então é só colocar na hora, 5 minutos está pronto, e tem aquele gosto bem, né, de pão fresquinho. Então, isso é uma coisa que eu acabei vendo aqui pela primeira vez, na Bélgica, na verdade, acho que deve ter isso meio que em toda a Europa, talvez. E aí eu vi pela primeira vez na Bélgica, então eu comecei a usar lá, e aqui na Áustria também continuo usando. E, assim, uma outra coisa que eu vejo que aqui tem muito, muito mais variedade de chocolate do que no Brasil, tipo assim, muita. Aqui tem variedade de chocolate que, meu Deus do céu. E é uma coisa também que eu comecei, esse foi um mau hábito, né? Eu comecei a comer muito. Tanto aconteceu, a gente estava até conversando, né? Quando eu morei em Londres, anos atrás, que eu engordei 15 quilos, e aí depois eu voltei para o Brasil. E no Brasil, eu não sei porquê, mas assim, eu não tinha muito esse hábito ou vontade de comer chocolate. Acho que aqui talvez pelo frio ou por estar longe de todo mundo. E acho que por isso, por ter muita variedade e por ser muito barato. Então, isso é uma coisa que acabou também entrando muito na minha rotina, assim. Eu gosto muito de experimentar chocolate diferente, entendeu? Então, assim, são essas coisas, acho que basicamente, que eu comecei a comer mais, que no Brasil eu não comia tanto. E como que você, né, você viveu aqui em Londres, e você viveu na Bélgica e agora está na Áustria. Qual a diferença que você pode falar com relação ao chocolate, que é uma coisa que você comprava com muita frequência em todos os países? Tipo, você achou mais caro comprar em Londres, mais caro comprar na Bélgica, mais caro comprar na Áustria, em relação ao preço de chocolate, acessibilidade no mercado? Então,
Falar de Londres, eu acho que não ficaria uma comparação muito boa, porque eu morei há 8 anos atrás. Mas até hoje eu lembro o preço que eu pagava. Na época, aí você deve saber, né? Tem muito aquelas lojas de Poundland, né? Que tudo custa €1. Inclusive, as primeiras vezes que eu fui nessa loja, eu fiquei tão chocada de ser realmente tudo €1, que eu peguei, tipo assim, 5 coisas e falei assim, deixa eu passar e ver se vai dar €5 mesmo. E, tipo assim, porque eu não acreditava. Então, assim, eu ia muito nessas lojas e aí eu lembro que eu comprava na época 4 Kinder Buenos por €1, uma libra, né, no caso, não, 4 Kit Kats por 1 libra e 3 Kinder Buenos por 1 libra. Eu me lembro muito disso, que eu era viciada nesses dois. Mas assim, isso já tem 8 anos, não sei como é que tá, você pode até falar isso melhor, talvez. E com relação à Bélgica e à Áustria, assim, a Bélgica é considerado, né, o país de chocolate junto com a Suíça, né? Então, assim, se você quiser chocolate de qualidade, né, os chocolates belgas, eles são bem caros. Eu comi poucas vezes, são bem caros e bem gostosos. Mas eu confesso que a minha paixão é Kinder Bueno, aquele Kinder Bueno branco, gente, eu sou apaixonada. Comparando esses dois, e o Milka também, fazendo essa comparação, aqui em Viena é bem mais barato do que na Áustria, do que na Bélgica. Mas, assim, isso pode variar também um pouco de mercado, porque na Bélgica eu tinha um Carrefour Express bem em frente à minha casa. Então, às vezes, por comodidade, eu ia ali. E ali era muito mais caro. Então, assim, isso pode depender um pouco. Mas eu aqui pago mais barato no chocolate, de um modo geral, do que eu pagava na Bélgica. Obrigada, Dani. Luiz Denis, tem algum produto específico que você descobriu aí na Espanha e que agora você faz uso cotidianamente? Então, o meu tem até uma história um pouco engraçada, porque quando a gente chegou para cá, a gente ia nos mercados e olhava, tinha meio que pendurado, assim, nós falávamos, nossa, um quarto de um porco, né? A paletinha de um porquinho, que ficava pendurado. E depois a gente descobriu que é o chamado Ramon, né? Eu sei que já veio aqui na Espanha e tal, sabe? É o Ramon que todos aqui que trabalham, que sai cedo, eles pegam um pão, né, que é a baguete, o pão, corta no meio, passa tomate, coloca o queijo e fatias de Ramon. E eu olhava aquilo e falava, gente, a mesma coisa do nosso... E curado, né? E fica lá no mercado um montão lá e, tipo, curado como se fosse o nosso presunto. É como se fosse o nosso presunto brasileiro. E, por fim, comecei nas casas, trabalhar nas casas, e todos tinham aquele Ramonzinho ali. E eu senti aquele gosto forte, sabe? Só que hoje em dia temos o Ramon em casa, o quartinho ali do Ramon. Meu irmão ama o Ramon, todos os dias está ali cortando e comendo. Ótimo para aperitivo, quando vai tomar cerveja, né? Você pega o Ramonzinho, come. Também nos lanches, que é chamado bocadilho, que todos fazem, coloca na bolsa, leva para trabalhar. E é uma coisa que a gente, aos poucos, vai se adaptando e não fica mais sem em casa. Acabou, coloca outro. Você sabe que quando eu fui na Espanha, a gente achou um bar perto da praia que servia um sanduíche com Ramon, né? Que, na verdade, eu não consigo chamar de Ramon, eu só chamo de prosciutto, que é a mesma coisa, né? Mas o nome é diferente. E o Ramon e com uma taça de champanhe por €5. Eu não acreditava. Eu sentei lá e, ó, só tão... Mas o Ramon só vende aqui em Londres, na época, ele vende fatiado naquelas bandejinhas, né, normal de supermercado, por 100, 150 gramas, custa uma média de 2,25, que eu não acho caro, eu acho super acessível, mas chega em época de Natal, Ano Novo, aí vem a peça inteira e geralmente custa 30, 40 libras, a gente compra. Mas aqui em casa, eu e o meu marido, a gente compra mais ou menos o de meio quilo, né? Que é um negócio assim desse tamanho. Aí vem uma pecinha de madeira com parafuso, que você aparafusa com a faca. Isso, que fica na cozinha lá quietinho. E outra coisa também que eu queria comentar, que tem o Dulce, o Ramon normal, assim, e tem o Dulce, que é mais saboroso. Uhum. Eu, que não gosto de muito forte. E em relação ao mercado que se compra, tem nesses marroquinos que eu falei para você, que fica aberto sábado, domingo, tudo.
tem bandejinha por €1, de todos, €1, sabe? Aí você encontra a mussarela nossa, ou o queijo branco deles aqui, tudo bandejinhas por €1. Você compra lá, tipo, várias bandejinhas por €5. E você faz um café com uma fartura para um montão de pessoas, como eles falam aqui. É muito em conta, muito barato. Você sabe que a Dani estava falando do chocolate belga. Aqui no supermercado a gente encontra, né, o chocolate belga. E, inclusive, é mais barato o chocolate belga em Londres do que na Bélgica. Porque, Sério? é, porque Nossa. não só o chocolate, os queijos, de maneira geral, da Holanda, os queijos franceses são muito mais baratos aqui em Londres do que no próprio país. Por exemplo, nós fomos para a Holanda, eu sou assim uma pessoa completamente apaixonada por queijo. E se eu puder, eu como queijo o tempo inteiro. E esse é um problema porque engorda, né? Então a gente tem que ter um balanço. Mas quando eu fui para a Holanda a primeira vez, e eu amo queijo holandês, e aí eu falei para meu marido, nossa, eu vou me fartar nesses queijos. Aí eu fui no supermercado, estava vendendo uns cubinhos de queijo assim, desse tamanho, era um potinho, sabe aqueles potes de doce de leite que a gente tem no Brasil, que é mais ou menos uma coisinha assim, de meio quilo? Tinha um potinho desse e acho que era quase €10 o queijo. Aqui eu compro 250 gramas ou 300 gramas de qualquer queijo, holandês, belga, francês, quando vem por fatia, R$ 1,89, R$ 2,29 é o máximo. Agora, o queijo brie, é a fatia inteira do queijo brie, 79 centavos. O queijo... Nossa, aí é mais barato do que aqui. Aqui, normalmente, eu pago R$ 1,29, um pedacinho mais ou menos assim, né? Ele vem Isso. naquele triângulozinho. Isso. Mais ou menos R$ 1,29. Eu adoro queijo brie. Gostei de saber que é mais barato. Quer dizer, Aqui gostei não. custa Aqui na casa... 79 centavos o queijo brie. E o queijo também, o parmegiano, né, o original parmegiano também vem uma fatiazinha assim, 2 e pouco. A seção de queijos aqui é uma coisa assim enlouquecedora, porque mussarela de búfala, a mussarela fresca custa 27 centavos. Você tem noção do que é isso? Não dá. Não, mas aqui também os queijos são muito em contas, em relação a chocolates também. É por isso que eu cheguei para cá, eu engordei também, é normal, porque a gente se depara com coisas que no Brasil não era acessível, não era uma coisa que você poderia ter em casa. Você vai no mercado com €10, você compra chocolate que eu saio, às vezes eu sempre trago Kinder Ovo para minha filha, porque é muito em conta, você compra por cêntimos. Eu, quando fui para o Brasil, meu filho, ele gosta muito do Kinder Ovo, né? E quando eu fui para o Brasil, minha mãe tentando comprar, porque, né, não tem muito contato, então meio que comprar uma afinidade com ele, foi comprar o Kinder Ovo para ele. E um Kinder Ovo custava, 3 anos atrás, R$ 13. Aqui a gente paga, eu compro no mercado caixa com 3, eu pago R$ 1,89. Agora eu compro num supermercado grande uma caixa com 40 ou 50 Kinder Ovos e eu pago 27 libras. Caramba, que delícia, 40, 50, acho que eu nunca vi uma caixa dessa aqui, tão grande. Mas esse é o mercado para pessoas de fornecedores, né? Ah, atacado. É tipo atacado isso. Então, aqui, como é que são, o que você acha das duas, né? De uma maneira geral, dos preços comparados com o Brasil e acessibilidade de produtos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Começando com você, Dani, vai lá. Bom, com questão da acessibilidade de produto, eu acho que aqui é bem completo, assim. Por exemplo, aqui, além de ter, né, assim, que para mim é bem importante, uma seção bem grande de vegetariano, por exemplo, coisa que no Brasil é bem difícil, tem também uma seção bem grande, por exemplo, sem glúten. Tem milhões de coisas sem glúten, tipo assim, pão, bolo, enfim, tudo. Cerveja, um monte de coisa. E então, assim, tem várias sessões bem específicas para, né, para pessoas que têm alimentação mais restritiva e tal. Então, assim, com relação à variedade, né, assim, acesso mesmo a diferentes produtos, eu acho que aqui é bem mais completo nesse sentido.
Agora, com relação a preço, se você for fazer a conversão, né? Assim, agora o euro tá o quê? Quase R$ 7. Então, quando você faz a conversão, dá uma assustada às vezes. Mas se você pegar o salário daqui com o preço daqui e o salário médio do Brasil com o preço do Brasil, com certeza absoluta não tem nem comparação. Aqui é muito mais barato. Às vezes, mesmo com o euro a R$ 7, você faz a conversão e ainda assim aqui é mais barato, né? Então, assim, tem muita coisa que, assim, isso para mim é uma coisa, assim, assustadora, de verdade, porque às vezes quando eu faço, porque eu penso assim, só por alto, né? O salário mínimo do Brasil hoje eu acho que está em torno aí de uns R$ 1.100. Não sei se estou falando besteira, mas acho que é mais ou menos alguma coisa assim. E aqui na Áustria, apesar de não ter um salário mínimo específico, é mais ou menos assim, vamos botar, uns 1.400, 1.500 euros. Então, assim, mesmo você nem fazendo a conversão, o salário mínimo aqui já é mais alto. Então, assim, se você colocar de 1 para 1, já sai mais em conta, entendeu? Então, assim, é uma diferença de preço gritante, assim, quando você coloca o quanto você ganha e o quanto você gasta. O que mais me surpreende aqui é a acessibilidade a muitos produtos, né, de vários países com baixo preço, mas principalmente para quem vem morar sozinho, por exemplo, tem qualquer tipo de dificuldade, ou não tem um micro-ondas, ou não tem qualquer um fogão, alguma coisa, comida pronta é muito barato, comida congelada é muito barato, ou seja, você não precisa fazer compras como no Brasil, porque tem essa facilidade. Também tem a facilidade de produtos congelados como legumes, verduras congeladas, por exemplo, brócolis, couve-flor, aqui tem cebola picada, pimentões coloridos picados, aqueles arroz de saquinho, né, da Uncle Ben's e tantas outras marcas, também tudo barato. Eu compro um aqui que custa 37 centavos. Mas, tipo, quando não estou com vontade de fazer arroz, eu pego um pacotinho ali de arroz, coloco no micro-ondas, e aí eu posso escolher de vários sabores, né? Porque tem com lentilha, tem de arroz com tempero espanhol, de tempero mexicano, isso e aquilo. E eu acho que essa facilidade além do preço, eu acho que mesmo, como você falou, mesmo Londres tendo a libra, né, mais cara, mesmo com isso, mesmo se fizer essa conversão, eu acho que o preço aqui, as coisas aqui ainda são mais acessíveis do que são no Brasil. E o que você acha, Luiz Denis? Só um parêntese rapidinho que você falou dos centavos, eu até me lembrei. Até que aqui tem, assim como no Brasil também tem, né, aquela marca do mercado, que normalmente os produtos são bem mais baratos. Minha filha, é tudo marca do mercado. Aí o Billa, que é um mercado que a gente tem aqui, que tem a marca Clever, e eles têm uma pizza que a pizza custa 75 centavos, gente. É bizarro, assim, é muito barato. Então, você falou isso, eu me lembrei dessa pizza. Falei, não, deixa eu dar a dica. Aqui eu também compro pizza, né? A brotinho custa 20 e poucos centavos, 30 e poucos centavos, mas a maior custa 95 centavos. Mas só de queijo, né? Que eles chamam aqui de marguerita. Que a gente marguerita aqui também chamam de marguerita. Mas a gente não conhece como marguerita, mas eles conhecem como marguerita. Mas a questão desses produtos, né? Às vezes, por exemplo, bolo de aniversário, produtos pronto, comida pronta. Se você parar para analisar o tempo que você vai gastar preparando, cozinhando, fazendo tudo aquilo, vale mais a pena comprar. É muito mais rápido você comprar um negócio pronto e comer sem ter trabalho nenhum. Não? Então, quer dizer, tem essa facilidade, né, de tá morando fora. Então, Luiz Denis, o que é que você acha disso, dos preços comparados com o Brasil? Bom, em comparação, olha, igual as colegas falou, é gritante. É gritante. A comparação de valores é surreal. Porque os salários mínimos, se você for comparar, aqui e Brasil estão quase o mesmo valor. Só que com esse valor aqui, eu faço muito mais coisas do que no Brasil. Um exemplo, você pega 50 euros, você vai no Brasil, você faz uma compra com variedades para você passar uma semana, assim, com muitas coisas mesmo. Coisas que você encontra aqui também, que não jamais encontraria lá em qualquer outro mercado. Que a variedades é muito, né? Você chega e você consegue pegar tudo que você precisava de pegar.
Um exemplo, você vai no mercado, você acha tudo, né? Você vai de uma listinha lá, você chega naquele mercado, você consegue pegar tudo, desde produtos de limpeza até a carne. E encontra tudo, realmente, você não tem que ir por 50 euros na comparação, né? E igual a pizza, você come pizza aqui por 1,70, pizza grande. Você compra 3, 4 pizzas aí por tipo 5 euros. Você pede na Dominó, né? Que é uma marca, uma loja muito boa, muito gostosa. Dominó, a Telepizza. Todas pizzas boas, maravilhosas, por menos de 10 euros. Umas pizzas grandes. Né? Você vai no lanche para comer nesses lanches, você encontra aí lanche que vem acompanhado ainda de uma cerveja, que vem acompanhada aí ainda de umas batatas bravas, aqui que é muito comum, as batatas bravas, super saborosas, e você paga aí 7 euros por um combo enorme, acompanhado da cerveja. Uma coisa também que é muito, aqui é surreal o preço da cerveja. Eu falo que aqui eu bebo mais do que o limite, porque uma comparação, as Heineken são cêntimos, a mais carinha um pouquinho é Corona, mas chega a 1,30, 1,40. A Nutella, que no Brasil é um absurdo de caríssimo, aqui a gente encontra por 2 e pouquinho, 2,30. Às vezes tem lugares que é menos ainda de 2 euros, variados. Quando chega na promoção, tem aqueles pacotinhos enrolados de 2. A Coca-Cola, que você compra por 1 e pouquinho. Se for uma específica menor, você compra por cêntimos. Então, gente, a comparação é... Outra coisa que eu estava conversando com uma amiga minha, o Donuts. Lá, ela compra 2 donuts, grandinhos um pouquinho. Esses dias ela falou que pagou 15 euros, gente. 15 reais. E aqui eu compro um pacotinho, vem 3 donuts num coisinho. Eu pago 2 euros. 1,99. Então, assim, eu posso comer donuts todos os dias, né? É muito, muito diferente. Aqueles macarones, né? Também é um doce muito comum aqui e no Brasil também é um absurdo. Então, a comparação é surreal. É surreal. Eu quando, né, quando eu morei em Portugal e que eu fui voltar para o Brasil, isso foi uma das coisas que mais me chocou. O preço da Coca-Cola, porque eu comprava Coca-Cola por 1 euro no supermercado, e quando eu cheguei no Brasil, custava 7 reais uma Coca-Cola de 2 litros. Eu entrava e comprar pão, comprar carne, o queijo, o presunto, eram tudo também centavos, né? E no final das contas, no Brasil, era sempre acima de 7, 10 reais, e você comprando apenas poucas gramas, né? Uma coisa assim, muito chocante realmente a realidade, porque as pessoas no Brasil acham, né, que a gente está sempre ostentando com produto, ou tá comendo um queijo francês, um pão, né, uma salsicha alemã, mas na verdade, como a gente tem essa facilidade da Europa, a gente consegue consumir produtos de qualidade com um preço muito mais baixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!